E começando, ok, esse daqui é uma gravação, um vídeo totalmente sem roteiro, porque eu não tenho nada preparado e eu não tenho tempo para fazer outro roteiro antes de eu ter de sumir por um tempo. Então essa gravação aqui é um pouco especial por isso. Sem corte, sem edição, sem roteiro, sem nada planejado, mas eu resolvi vir falar de qualquer jeito de um assunto extremamente importante. Algo que mesmo falando pelo meme, eu ainda tenho que falar sobre, de algum jeito. Ou sei lá, é um vídeo aleatório pra caralho, uma ideia que eu tive por aí. Então, partindo nessa. E sim, você vai escutar totalmente a porra do meu mouse e o meu ventilador aqui no fundo, porque eu moro num lugar quente para caralho e eu não tenho esforço suficiente para esse vídeo para editar fora os barulhos do mouse e do ventilador. Então, lide com isso. Eu também não sei quanto que eu vou poder mostrar no YouTube sem eles olharem de olho torto pra cima de mim. Então eu também vou ter um pouco de cuidado sobre isso. Então provavelmente vai ser só um monte de imagem aleatória, a maioria das vezes. Mas enfim, vamos falar sobre um pouco. Eu preciso de levar para a história de vocês. Eu estava, como eu sempre faço, andando na internet depois de ter me dado prazer próprio lá no Twitter com mais posts totalmente não relevantes às situações atuais, e depois de eu chorar no banheiro por 5 minutos pensando em como uma máquina vai me substituir daqui a alguns anos, então eu fui lá e eu fui dar uma lida, não é? No caso você não sabe, porque eu sou um ser totalmente intelectual, eu faço atividades de pessoas geniais e inteligentes, como ler, e a minha leitura é filosófica. Eu vejo apenas as coisas de melhor qualidade para o meu cérebro e que deixam ele ainda maior, mais bulboso, não é? Pois não adianta você ter apenas uma cabeça que cresce em seu corpo, tá? Você precisa ter duas. Uma delas tem que ser a que segura a porra do seu cérebro. E enquanto eu estava procurando um conteúdo extremamente criativo, artístico para alimentar o meu cerebelo, eu me lembrei da maior editora, a, a maior criadora de conteúdo literário visual brasileiro, não é? Revolução, chamada Tufos. Não é? Caso você não saiba, a Tufos já está aí com seus 25 anos, é uma editora brasileira extremamente famosa. Ela teve um começo meio underground, não é? Como você aqui. Vocês provavelmente não reconhecem pelo nome, mas ela foi responsável por coisas mais desconhecidas, paródias e quadrinhos, não é? Por exemplo, os caipiras. Você tem os velhos, tá? Você tem os velhos da praça, que foi um negócio que revolucionou a discussão sobre classicismo na época, não é? E claro, você tem a Mansão Riqueza, também falando sobre classicismo e diferenças da população, sobre as classes sociais, não era? Realmente com inspiração diretamente dos livros de filosofia de Karl Marx e afins, não é? Então eles têm um padrão artístico assim por cima deles mesmos, suas criações de extrema qualidade. Porém, a coisa que todo mundo conhece a Tufos por ter criado é o mangá brasileiro, o primeiro mangá brasileiro, o mais relevante até hoje, que infelizmente está, se eu não me engano, atualmente está em hiato, mas é a própria Família Sacana. Isso, você escutou exatamente isso. Esse aqui é o pilar da comunidade artística brasileira, tá bom? E eu tô aqui para explicar para você não sobre
essa obra em si. Porque se eu fosse fazer um vídeo apenas explicando o conteúdo filosófico e extremamente profundo que esse livro oferece, né, que essa obra oferece para aqueles que leem e estão intrigados no seu plot, no seu world building, em todas as suas facetas, você não iria entender. E porque chances são, se você está assistindo essa porra de vídeo, significa que você seja burro. Mas, além disso, daria um vídeo de 2 horas. Eu poderia fazer um vídeo de 2 horas só falando sobre a genialidade que é Família Sacana. Então, o que eu quero fazer é um vídeo diferente. Não. Isso porque nós não estamos discutindo a obra aqui. Estamos discutindo algo misturado. Estamos misturando duas das... Vai se fuder. Estamos misturando duas das coisas que eu mais adoro nesse planeta Terra. Que são... Tufos e RPG. Caso você não saiba, eu também sou um jogador nato de RPG, não é? Geralmente mestrando, mas enfim, adoro jogar RPG no geral. E o que é importante sobre isso? Porque eu, como alguém que joga RPG, gosto de pegar personagens fictícios, histórias fictícias que eu acompanho, ir lá e tacar essa correlação de história fictícia para um jogo fictício de fantasia, onde existem dragões e elfos, magias, tudo de bom. Que esse assim, eu tenho certeza que se o Dungeons and Dragons, né, o D&D não fosse criado na gringa, cara, eu tenho certeza que a Tufos eu tenho certeza que a Tufos iria ter criado, que eles iriam ter criado o RPG mais popular do mundo, se não fosse o D&D. Né? Se não fosse D&D. Infelizmente eles pegaram mais cedo essa honra. Enfim. Mas então, quando a gente pega essa família, não é? Que já fez crossovers com várias outras famílias fictícias, né? Não sei se vocês lembram do episódio da família deles encontrando os Simpsons, encontrando os Griffins, de Uma Família da Pesada, se encontraram em South Park também. Enfim, vocês obviamente conhecem, né? Família extremamente popular. Eles são os nossos Simpsons, né, cara? Todo mundo conhece os Sacanas como Simpsons brasileiros. Mas quando a gente fala de RPG com eles, e aí me vem a pergunta: pegamos cada membro da família e aí a gente tenta colocar eles em um quadro de uma classe de RPG. E eu acredito que tenha como fazer isso. Espero que você me acompanhe o meu raciocínio aqui, porque eu vou mandar um raciocínio extremamente preciso para saber qual classe de RPG, qual classe de D&D seria cada um deles. Ok, esse aqui é um vídeo totalmente sério. Ok, é uma análise séria. Então não ouse dar like. Não ouse dar like nisso daqui, porque isso daqui é sério, não é humor. Tá bom? Não é humor. Quando você fala dos Sacanas, quando você fala deles, é apenas seriedade. É uma obra muito séria. Então vamos lá, vamos começar. Meu Deus! Vamos! Incesto! Ok, começando. Dessa vez é pra sério agora. Eu tentei gravar essa porra já 3 vezes. E o problema é que eu mostro a outra janela, a outra aba da porra da navegação privativa aqui, que não é pra aparecer, obviamente, porque eu não quero levar a banda do YouTube. Mas enfim, aqui temos a nossa tier list. Temos Bárbaro, Druida, Ladino, Clérigo, Paladino, Guerreiro, Bruxo, Artificer e Monge. Esses aqui são os importantes. É o que o pessoal se importa. Qualquer outra classe, além dessas, não existe. É doença mental. Então, só para avisar logo. E aqui embaixo nós temos os nossos queridos personagens que vão nessa tier list. Eu peguei os personagens secundários e eu botei eles aqui atrás. Ninguém liga pra esses porra, tá bom? Ninguém liga pra eles, eles são irrelevantes, eles existem apenas pro plot e apenas para servirem aos nossos queridos protagonistas icônicos que representam a família brasileira. Por exemplo, essa porra aqui é o Batiste de Overwatch. Eu não sei o que o Batiste de Overwatch tem a ver com a nossa querida família, mas tá aí.
essa parte aqui de cima é o que importa pra gente. Enfim, vamos começar aqui, não é? Com o ancião desse negócio. Começando aqui então com o seu Didi, que é o vovô da família, não é? Isso aqui que você, assim, na mesma hora você vai perguntar pra mim, Apocalipse Chan, você, youtuber, como é que você vai associar, né, um homem velho desse a alguma classe de D&D? Se ele tivesse um RPG, ele seria um NPC ancião que daria uma aventura assim para os jogadores, né? Não uma classe. Ele obviamente seria um camponês normal, mas aí que você, ao falar isso pra mim, mostra o quão fake fan você é dessa franquia, tá? Que não sabe da lore do seu Didi. Esse homem aqui, tá? Que eu vou explicar pra vocês. Ele pode ser velho. Ele pode ser velho, mas essa velhice dele não significa fraqueza, significa sabedoria, meu colega. Vamos falar aqui. Caso você não saiba da lore, em 2018, num quadrinho especial que lançou sobre ele, foi revelado suas origens, que ele costumava ser o chefe de uma gangue, uma gangue muito especial, que fazia vários tipos de festas, não é? E ele era tipo o garanhão nessas festas, era a figura principal, o líder do negócio em todas elas. Ele era essa figura. Ele era o atrativo, era o motivo pelo qual o pessoal vinha, chegava e pagava, e pagava os respeitos para ele, não é? E isso mostra que ele, desde de seus primórdios, desde que ele nasceu, ele impõe presença, ok? Então, obviamente, ele é alguém de se respeito, mesmo que na descrição dele esteja dizendo que ele tem bafo de merda. Isso não é relevante. O que é relevante é que, assim, em termos técnicos, o seu Didi é o que tem mais, como as crianças dizem, aura. Ele farma aura só de existir, ok? Isso já impõe respeito. Não só isso, seu Didi, mesmo de idade avançada, é um homem um cara que sempre fica de pé. Ele nunca cai em frente ao perigo. Tem isso também. Ele é assim, sua vontade, sua determinação é extremamente rígida, ok? Esse cara aí nunca perde a esperança, nunca perde a forma dele. Não importa quantas vezes, não importa quantas vezes batam nele, não importa o que aconteça com ele, não importa, ele é o que aguenta a punição no geral, tá bom? Ele tem uma alma de ferro, uma alma rígida e alguém que se mantém de postura e alma ereta, não importa o que aconteça. Sendo assim, nós temos que calcular, né? Temos que averiguar a questão disso, que claramente se eu dizia ser um monge, obviamente ele seria um monge, né? No RPG, obviamente, monges, que são essa característica de uma classe que, mesmo envelhecendo bastante, ele ainda mantém essa qualidade corporal, não é? Mantém a vitalidade dele. Porque ele tem uma vitalidade, né? E é as características simples do seu Didi. Ele mantém essa vitalidade, um carisma, mas mesmo não sendo baseado em carisma, ele ainda assim tem um carisma próprio. E claro, tem essa determinação de ferro. Ninguém abala o seu Didi. E a manipulação de sabedoria dele, né? Tanta inteligência, tanta anos de experiência, obviamente ele saberia como controlar a energia de Ki para seu favor. Quando ele apareceu em 2019 na cena onde ele usa onde ele usa a canalização de alma dele no crossover de Dragon Ball que fizeram em 2019, e ele fez uma técnica para criar uma pílula azul que misteriosamente deu um boost de poder enorme para ele, né? A partir dali você já vê que ele, no mitos dele, ele é alguém que realmente sabe como manipular esse tipo de coisa. Então, seu Didi vai para a categoria de monge, muito fácil essa.
Em segundo, temos aqui a Aninha. Aninha, que é a filha mais... a filha da família. Essa aqui é uma personagem com extrema controvérsia, como vocês sabem, não é? Qualquer um que seja fã da franquia já vai saber da história conturbada dela, que ela foi uma criação do querido Supla, não é? Que naquela época ele era um enorme fã. Ele é um enorme fã do Tufas, e foi ele que designou a criação da Aninha. Por isso que nas primeiras aparições dela, ela metia aquelas palavras aleatoriamente em inglês, não é? Só que aí, depois de um tempo, tentaram resolver isso, teve um monte de retcon, mudança na história, etc, etc. E aparentemente aí o Supla deixou de ser parte da história dela. Tinha uma história que iam fazer de que ela, na verdade, ela não era filha biológica, né? Que ela era filha biológica do Supla. Só que aí tiveram que apagar tudo isso quando o Supla ficou mais distante e ele começou a ter um caso com Felka, né? Que foi tipo todo um drama enorme. Tiveram que cortar essa ideia de história. E hoje em dia só trocaram essa questão do personagem dela e só falaram que ela é bilíngue. Então ela é canonicamente a única membra bilíngue da família também, o que é legal. Então os feats são uns feitos de inteligência extra pra ela, não é? Fora isso, eu sei que ela não é a favorita de ninguém. Ela não teve muito destaque, não é? Teve muito, extremamente mesmo sendo uma protagonista, muitas poucas aparições. Mas, enfim, eu gosto muito de todo o tema dela. O arco da gravidez falsa dela foi muito bom, foi muito dramático. Que eu acho que foi um bom arco. Um bom arco histórico, né? Nada, não foi assim, não tão impactante quando ela participou da versão Guerra Infinita da Tufos, não é? Que ela participou da família Ricaça, mas ainda assim uma grande personagem, na minha opinião. Eu sei que ela não é a favorita de muita gente, mas enfim, o que temos a averiguar com ela? O que temos a averiguar? Ela é uma alma extremamente energética, extremamente potente, determinada, né? Uma coisa que você vê constantemente na história são os paralelos dela com o pai. E você nota que ela e o pai têm vários paralelos na questão de que os dois têm essa determinação incrível de insistente. Os dois são bem insistentes em tudo que eles fazem. São dois personagens bem insistentes, que eles seguem até o final em tudo, que eles drenam toda a energia deles o máximo possível em tudo que eles fazem. É esforço máximo. E você nota isso porque os autores, né, os artistas e autores dos quadrinhos fazem questão de desenhar muito bem, expressar no rosto desses personagens com cansados. Eles ficam facilmente, não por uma falta de estamina, mas sim porque eles são 100% esforço o tempo todo. Só que, como ela não é nada material, né, na linha frontal das coisas, obviamente a Aninha não é lá um monge. Ela não é um monge, porque ela não tem sabedoria o suficiente para ser um monge, ela não tem controle íntimo e pessoal suficiente para isso, né? Então, temos que botar ela em algum outro lugar. Mas então, o que seria ela? Como a gente sabe, ela é a segunda mais inteligente da família, e eu diria que ela definitivamente seria, sim, uma clériga. Ela seria uma clérigo, sim, especificamente. Não sei se vocês sabem disso, mas futuramente, já planejado, eu tenho informações internas sobre a produção da Tufos, tá? Eu conversei com o produtor executivo da Tufos recentemente e ele me falou que sim, vai ter um arco expandindo naquela cena, né, naquele teaser que a gente teve no segundo filme do Sacanas, falando daquela demonstração de que aparentemente a Aninha tem poderes mágicos. Então eu tô animado pra isso. Foi uma série própria dela, não é talvez assim ela comece a ser mais vista no olho popular, mas que aparentemente toda essa fonte de poder dela, na verdade não, clérigo não, mudei de ideia, bruxa.
bruxa, porque sim, confirmaram que o poder dela vem de uma entidade cósmica, né? Uma entidade cósmica baseada em Safos, baseada é uma deusa romana aí que eu esqueci o nome agora. Provavelmente não é nada relevante pra não ter lembrado agora. Mas ela certamente seria uma bruxa, que ela é sábia, ela é inteligente, embora impulsiva às vezes, mas isso nunca impediu nenhum bruxo, né? Porque ela é impulsiva, ela seria definitivamente impulsiva ao ponto de fazer um acordo com alguma entidade super poderosa, fodona aí, e ganhar esses poderes, né? Então eu acho que ela se encaixa muito bem no emblema de bruxo. Ok, próximo nós temos o nosso querido senhor Carlos, né? Carlos Robenel da Silva, terceiro da Braga, isso, da Braga. Caso vocês não saibam, ele foi confirmado em 2018 que ele é descendente da família Bragança, né? Ele, o nosso querido Carlito, tem sangue português e isso dá uns poderes estranhos para ele, né? Foi assim que ele desbloqueou o poder dele de roubar todo o material de ouro num raio de 5 quilômetros e manipular ouro à vontade. Que é o que faz dele provavelmente o segundo mais forte atualmente da família, não é? E o que é que tem muito importante? Obviamente você vai assumir. Você vai falar pra mim. Potian. Ele é o pai da família, né? Ele é o dono da casa. Se você, que não é fã, vai falar na minha cara, obviamente ele seria um bárbaro, porque ele é mais forte, porque ele é o dono da casa, que ele é pai da casa. Você está errado. Você está errado. Você pode imaginar que ele seria um bárbaro baseado no fato dele ser o pai de família, não é? E obviamente os nossos sacanas seriam uma família extremamente tradicional. Só que eles fizeram uma subversão do personagem dele recentemente. Eu sim colocaria ele na questão de bárbaro, até mais recentemente. Só que aí aconteceu todo o negócio da lacração woke, né, que reclamaram muito. E aí tiveram que substituir o amante gay secreto dele. Só que eles não trocaram, não é? E mudaram a personalidade dele por causa disso. E então nas edições mais recentes aconteceu que mudaram um pouco a personalidade dele. Ele ficou mais sensível, ele ficou mais aberto aos sentimentos dele, que muita gente hoje em dia ainda fala que é lacração, né? Eu não acho, eu acho interessante um jeito de mudar ali o personagem dele, mas opinião de cada um, não é? E sendo alguém que protege, e também sendo alguém que aparentemente, segundo os teasers que a gente recebeu, ele e a filha também acreditam, a Aninha ainda acreditam, tem uma fé compartilhada dessa mesma entidade, não é? Só que a dele é muito menos guiada, né? Muito menos direta do que a dela, muito menos forte. Logo, eu poderia dizer que ele seria um paladino protetor da família, que ainda assim tem uma fé enorme pelos seus ideais e não está a medo de abrir aos seus próprios sentimentos pro resto da família, né? Ele é o protetor da casa e ao mesmo tempo alguém bem confiável e sensível. Então eu acho que Carlinhos vai pro paladino numa boa. Ok, Dona Maria, a mãe, ela que também, ela era muito mais presente em edições antigas, não tanto, hoje em dia não recebe tanta presença no screen, não é? Ela teve, assim, principalmente no filme, ela foi muito renegada no filme, foi muito deixada de fundo, teve muita gente perguntando querendo que ela tivesse mais tempo de tela no filme, eu também. Eu espero que, assim, no terceiro, depois que sair a série da Aninha, né? Que ela com certeza vai aparecer na série da Aninha. Elas recentemente tiveram das poucas cenas que ela teve recentemente, teve toda essa relação de amizade mais íntima com a Aninha, né? O arco de produção de artes em que elas tiveram que usar aquele tanto de tesoura juntas. Foi, assim, uma cena muito linda, muito emocionante. Então, definitivamente, eu quero que as duas compartilhem mais no futuro de cenas. São uma dupla bem subestimada, na minha opinião. Claramente é porque ela também passou por várias mudanças ao redor do ano, né? Cada vez que tinha um drama novo, aumentavam o tamanho
do sutiã que ela usa, por algum motivo, eu não sei porquê. Aparentemente isso era suficiente para manter as vendas lá em cima. E ela é alguém bem mais difícil de colocar, porque ela nas histórias, sendo que ela não tem tanto foco assim, ela acaba servindo mais como uma ferramenta em maioria das linhas que ela tá, basicamente só falando, é isso que a gente precisa para essa história, então é isso que ela vai servir, né? Talvez, às vezes ela fica na assistência, não é? Às vezes ela serve como uma pseudo protagonista da história, às vezes ela fica de lado, às vezes ela fica como a terceira protagonista, às vezes ela fica como a quarta protagonista. Muitas vezes como a quarta protagonista, a senhorita tende a ficar na quarta posição muitas vezes por algum motivo, mas num geral eu diria que ela sim, ela é um clérigo de parede, ela serve de tudo, ela é bem flexível, né, bem versátil e no geral com o tanto de função que ela pode servir numa história, facilmente eu colocaria ela como uma clériga. E também porque é bom, porque olha só, tá de ladinho com o marido dela, né? Falando nisso, eu quero mais histórias deles. Eu quero mais histórias deles, né? Temos algumas histórias de como eles se conheceram. Tem muitas curtas, na minha opinião. Eu sinto que a gente merece mais prequels do começo, né? Os Sacanas Origins. Cleusa, nossa querida Cleusa, não é? Empregada, que ela foi uma adição mais tardia, depois que eles perceberam que não tinha nenhum protagonista negro na família, e aí tiveram que incluir ela, né? E foi a partir da inclusão dela, depois de 2 anos, desde a primeira serialização, que começaram a acusar eles serem de woke, não é? Foi assim, perderam muito o público jovem depois da inclusão dela, porque os pais não deixavam mais eles comprarem os quadrinhos dos Tufas, né, acusando eles de lacração desse jeito, que era uma pena, porque é assim que vinha a maioria das vendas deles naquela época. Só que felizmente eles se ajustaram depois. Teve muita gente que estava com medo que a inclusão dela no geral ia matar a série, mas enfim, eu gosto dela. Certamente não é uma das minhas favoritas, mas eu diria que ela tá logo atrás da Ninha em termos de personagem, e que ela também é uma subversão. Você vai falar sim no meu ouvido que nem um rato que caiu numa poça de ácido, que na verdade era um refrigerante, um Sprite vencido, e tá derretendo assim, que nem um ratinho de costas derretendo na poça de Sprite. Você fala, mas Apocalipse Chan, ela é uma empregada. Ué, se ela é empregada, logo ela tem que ir pra clériga também, não é? Porque que serve os outros, né? Primeiramente, não é mais empregada, ok? O termo certo é criada muda, ok? Não podemos discriminar entre empregados e objetos que colocamos do lado da cama, ok? Não queremos ofender os objetos. Mas, enfim, isso é justamente o oposto, meu amigo. O que é de importante, afinal de contas? Ela é a cola da nossa família. Ela é quem está sempre ali para resolver os dramas interpessoais acontecendo quando a casa é dividida em duas. Ela sempre está ali para resolver tudo. Ela é quem cria todo tipo de solução para todo tipo de problema que acontece. Por isso que ela é quando eu digo, ela é a mais inteligente atualmente. Ela ganhou uns buffs, uns feitos novos, quando ela inventou uma nova linha de uma nova linha de brinquedos junto com a Dona Maria. Então, claramente, ela demonstra assim com essa proeza de invenção. Obviamente, nossa querida empregada vai aqui numa Artificer, né? Ela é, talvez, definitivamente não a mais social, não a mais carismática, mas ela como personagem se faz muito bem a sua presença, né? Não aparece muito, mas quando ela aparece, meu amigo, serão as cenas mais icônicas, né? E principalmente aqueles, eu sei que muita gente começou a gostar mais dela quando fizeram aqueles crossovers com o Bad Dragon, né?
os mouses do Blood Dragon que fizeram de multifunções. Tem muita gente que conheceu ela a partir dali. Eu sempre fui meio diferente, só que eu tenho que admitir, quando ela pega protagonismo, ela é simplesmente foda. Ok, prosseguindo, temos o Carlinhos. Carlinhos, esse aqui é muito mais fácil falar. A partir daqui fica muito mais fácil. Ele era pra ter sido mais inteligente, não é? Que ele tinha vários, no começo da serialização, tinha vários feitos de inteligência no geral, de raciocínio rápido, lógico. Só que eu sinto que de todos ele é o meu menos favorito. Infelizmente, devo dizer, você está se perguntando, nossa, como é que o cara que mais se parece com você é o seu menos favorito? Infelizmente, é a verdade. Eu gostava muito dele no começo da serialização, só que eu acho que sacrificaram muito do personagem dele em prol de reconquistar público jovem, no geral, não é? Tiveram que mudar muito dele para aumentar as vendas, aqueles títulos escandalosos, e a partir disso foi só muito drama. Muito drama em relação a ele, não é? Toda vez que tinha algum arco de competição, um arco de torneio, ele sempre só pegava o lugar baixo também, né? Porque, como eu disse, sacrificaram o cara pro prol de outros personagens, toda vez, né? E sempre em sexto lugar, cara. É incrível, você nunca vê um personagem que sempre cai em sexto lugar. Em toda aparição, em torneio, em competição, ele sempre fica em sexto lugar. Eu não sei qual o fetiche dos escritores de colocarem ele em sexto lugar, mas no meu coração ele também tá em sexto lugar. Simplesmente assim. É um personagem que se depravou muito. Ele era para ser o mais inteligente, acabou não sendo. Era para ser alguém com mais domínio de tecnologia, acabou não sendo. No caso, tecnicamente ele ainda é o cara que sabe criar por das tecnologias, só que ele não mais demonstra isso. Esse é um aspecto do personagem dele que a gente nunca mais vê, estranhamente. Então, eu realmente tanto faz como tanto fez. Tecnicamente, né, eu vou seguir e botar ele como Artificer também. Ele seria um Artificer também, porque ele é pra ser um técnico do caralho, só que ele nunca aparece mais com isso. É uma decepção esse personagem. Eu queria, se ele sumisse da história recentemente, não faria a menor diferença. E eu espero que na próxima vez que ele morra, que não tenham mais aquele bagulho de ressuscitação. E realmente eu acho que matando o Carlinhos deixa mais protagonismo pra Aninha, né? Na minha opinião, pode ser isso. Então, continuando, temos a Julinha, melhor amiga da Aninha, obviamente. Essa aqui muita gente odeia e muita gente ama. Essa aqui é a bipolarização da série. Ela não apareceu no primeiro filme, eu acho que por causa disso. Porque assim, ou você ama ela, que é a melhor personagem, que ela faz tudo que ela carrega, todo o arco de história que ela tá, que todo evento é ela que carrega nas costas, com a personalidade bem animada, extrovertida que ela tem, né, que força a interação com os outros personagens, o que é a parte que eu mais gosto dela, que você bota ela em qualquer cenário e você já pega muito mais interação. Naturalmente você faz os personagens interagirem mais, reagirem mais, ter que demonstrar mais da sua personalidade por causa dela. Do outro lado, você odeia ela, você acha que ela é a pior personagem de todas, que nada pode ser pior do que ela, que a época em que o gibi que ela apareceu pela primeira vez, você coleciona toda a cópia daquele gibi da primeira aparição dela e você queima ele, você bota ele numa pilha assim na sua sala de estar e você queima ele e você chama os seus primos para dançarem ao redor da pilha de cinzas do gibi, fazendo uma canção estereotípica indígena da chuva, para que uma maldição caia sobre quem foi que teve a ideia de criar essa personagem e que ela morra dentro e fora da história. No meu caso, eu tô sentado em cima da cerca, tô com a calça pintada de branco de tanto sentar em cima da cerca, porque particularmente eu não ligo muito pra ela. Só que a posição dela na lista é óbvia, é uma ladina. Toda a aparição dela tem essas proezas de stealth, de andar escondida, de fazer as coisas na sardina, não é?
todas as peripécias, todos os pecados dela totalmente escondidos na história até agora, que é muito relevante. Eu espero que alguma hora, né, eles parem de só adicionar segredo em cima de segredo que ela tem, porque assim, a esse ponto ela tem um segredo com todo mundo, praticamente todos os outros protagonistas têm algum tipo de segredo contra ela, e eu sinto que os atores estão fazendo isso de propósito, só pra o negócio explodir na cara dela em alguma edição. Aí talvez ela suba mais de popularidade. Mas, enfim, do jeito que é, né, mentindo, do jeito que ela rouba, do jeito que ela trapaceia, obviamente ela é a mais ladino dos nossos protagonistas. E, pra terminar, temos o nosso são e querido... eu esqueci a porra do nome do cachorro. O Bimbo, isso, nosso querido Bimbo. Ele não seria um companheiro animal. Obviamente a resposta seria falar que ele é um familiar da Aninha, mas isso é chato, isso é uma resposta chata, e nós aqui não fazemos respostas chatas aqui nesse canal, tá bom? Então olha só, o Bimbo, curiosidade, o Bimbo que aparece na primeira edição, né, junto da Aninha, ele não é o mesmo Bimbo. Eu sei que muita gente acha que só tem um Bimbo pela condicionação toda, só que na verdade existem dois. Tem o primeiro Bimbo, que é esse que foi da primeira edição até a edição 55, porque a partir da edição 55, no meio, entre a 55 e a 56, a gente teve o evento de crossover, né? E com a família Caipira, e com a família Caipira eles torraram o primeiro Bimbo, e só depois descobriram que era o cachorro da família, e substituíram ele com outro cachorro idêntico e chamaram ele de Bimbo também. Então eles atualmente não, tecnicamente sim, é um outro Bimbo, só que meio que nunca foi reconhecido na história em si, talvez porque os atores dessa obra não queiram que seja um outro Bimbo, né? Porque, como vocês sabem, aquele evento de crossover teve vários autores envolvidos, então foi uma bagunça aquilo dali. Então talvez eles queiram que seja esse mesmo Bimbo, o único, só que canonicamente ele é o segundo. O primeiro foi torrado e comido pelos caipiras. Ele também não gosto muito dele. Não é um personagem ruim, mas ele também não é um personagem ruim, é bom. Eu particularmente não me importo com ele. Eu acho as cenas dele entrando em raiva muito entretenimento. Eu acho que ele é uma ótima ferramenta para entretenimento e para gerar plot. Quando ele quando ele estava doente, mordeu o vovô, e o vovô pegou raiva, e teve todo aquele arco do vovô com raiva, não é? Que foi todo, tipo, 4 edições inteiras, que aquela história, tipo, a favorita de muita gente, do nosso senhorinho aqui, do nosso senhorzinho, né? Tem muita gente que a história da raiva, do vovô com raiva dele, é a favorita de muita gente. Então eu vou botar ele aqui em Bárbaro, obviamente por causa do fato dele ter raiva não condicionada, não curada até agora, o que eu acho que nunca vão curar a raiva dele, porque é tipo a única coisa que o personagem dele tem, sendo um companheiro animal. E eu acho que tipo, ele é um pônei de um truque só, um cavalo de um truque só. Ele fica com raiva, ele entra em fúria, e é isso aí. Logo eu acho que serve também, porque bárbaros são a mesma coisa. Bárbaros fazem uma coisa e por algum motivo todo mundo ama eles, o que é tipo o equivalente do Bimbo. Então, que seja. E esses foram os protagonistas, o resto é irrelevante pra cacete, então não importa, eu não vou fazer eles. Essa é a nossa família principal, e essa foi a tier list. É isso aí. Se eles são bonitos, sou Alain Delon. Se eles são famosos, sou Napoleão.